Não, O imagina. que eu queria saber de você, né? Primeira coisa, assim, na carreira de consultor de turismo que você tá reingressando agora, né? Assim, você já tem um Sim. pouquinho de história do turismo, né? Um pouquinho só, imagina. O que diante da tua história, né? Assim, de operadora de grande porte, né? A IT, onde a gente se conheceu, depois trabalhou no receptivo, né? Lá na Meridian, depois passou pela Marca Rio, que é uma agência de grande porte. Baseado Sim. nisso tudo, Gabi, assim, o que que você entende que está sendo interessante nessa sua nova empreitada como consultora de viagem independente, empreendedora? É isso que é interessante saber de você nesse momento. Então, João, em primeiro lugar, essa retomada tem um cenário diferente, né? Mais do que uma retomada, é se reinventar, não só como profissional, como agente de viagens, como pessoa. Então, assim, os suportes que a gente necessita nesse momento, ele vai além do que a gente até hoje entendeu que era necessário para fazer o que a gente está fazendo. Então, para mim, como agente de viagens hoje, essa empreitada significa não só um novo caminho, utilizando toda a minha experiência esses anos todos, mas principalmente achar um cenário completamente diferente de mundo e utilizar esse cenário como um solo para plantar algo e iniciar. Então, assim, talvez para quem esteja de fora, essa não seja a melhor hora para se fazer isso, mas depende do olhar que se tem. O solo realmente passou por uma mudança muito grande e a gente depende muito do que a gente está plantando ali. E ter um suporte nesse momento da segurança, o que a gente precisa para seguir em frente, para conseguir realmente esse objetivo, que é fazer a arvorezinha crescer e os frutinhos começarem Com a ficarem certeza, maduros. com certeza. O que você tocou num ponto que acho que era legal, era a minha próxima pergunta. De que forma você acha que o nosso suporte, né, o que o João te oferece, faz diferença hoje no início dessa sua trajetória empreendedora? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre esse suporte, que é o que fez toda a Por diferença favor. para mim e o que faz ainda. Como a gente está encontrando um cenário diferenciado, e a gente sabe que no turismo as entradas com as empresas, que são os nossos parceiros, nada mais do que são parceiros, né? As operadoras, as consolidadoras e tudo mais, a gente precisa dessa entrada e ter por trás uma empresa, por exemplo, como a Join, que faz essa aliança para que nós, pequenos, médios e até aqueles que estavam fora, como eu, que não estavam dentro do mercado de maneira efetiva, faz toda a diferença, porque dá mais uma vez, segurança, credibilidade no mercado, porque quando a gente entra no mercado, a gente já tem ali vocês como um nome, e a gente aproveita essa oportunidade para fazer o nosso também, claro. Então, é primordial nesse primeiro momento e depois também, porque as parcerias elas acabam transformando a gente, né? E fortalecendo. Então, eu vejo assim que não só nesse momento, mas principalmente esse tipo de suporte tá fazendo toda a diferença. Eu tenho você, João, eu tenho a Nath, eu tenho uma equipe, eu tenho uma empresa para eu trocar uma ideia, eu tenho pessoas para trocar ideia, para me dizer exatamente, olha, Gabi, até para nos tranquilizar, que é algo que realmente faz toda a diferença. Com Então, a certeza. diferença é ímpar, essa experiência é ímpar e é indispensável, ao meu ver, principalmente nesse momento, e espero que se mantenha. Daqui para cima, daqui para cima. Assim, falando em termos de resultado um pouquinho, né? Você, nos últimos meses, tem experimentado logicamente, surfando a onda da retomada do mercado, né? Das reaberturas,
Mas eu digo que a onda, para ser surfada, a gente precisa, né, saber surfar e ter uma boa prancha também, porque senão a onda vai estar ali e não vai adiantar nada, porque você não vai saber surfá-la, né? Quando a gente Verdade. fala surfando uma onda, parece que a gente está assim, diminuindo o resultado que a pessoa está tendo. E a gente está tendo, a gente está observando que muita gente que ficou parada ao longo da pandemia está tendo dificuldade de surfar essa onda, diferente do que você fez. E aí, falando em termos de resultado prático agora, né? Você, nos últimos meses, vem experimentando já um início de atividade mais intensa. A gente tem se falado muito, inclusive, né? Quase todo dia a gente se fala, Faço o todo que dia. mostra que a sua atividade está começando a se desenvolver, né? De que forma que Verdade. você tem enxergado, assim, como que você tem aberto esse mercado, quais são os passos que você tem dado para conseguir atingir esse resultado interessante que você vem oferindo aí nos últimos meses? Então, começou, né? Não é muito, é uma coisa mais recente, mas realmente foi o que você falou. Começou com a abertura dos países. Eu tenho, por uma questão, não sei se só de experiência, mas eu acabo atraindo um pouco mais essa questão do internacional, apesar de eu trabalhar com o nacional bastante. Mas eu tenho, de alguma maneira, as pessoas me procuram para esse tipo de serviço, né? Para viagem internacional. Então, a abertura das fronteiras fez toda a diferença, e isso tem exatamente 3 meses, a gente pode dizer assim. Sim. Então, por conta disso, existe essa retomada, busca de pessoas por conta dessa oportunidade de voltar a viajar para fora do Brasil. Além disso, eu posso dizer que eu acredito muito nisso. Eu acho que trabalho chama trabalho, eu acho que cliente chama cliente, e é naturalmente, a partir do momento que você começa a movimentar, o movimento vem para você. Então, desde o momento em que isso começou a acontecer e que realmente eu pude me dedicar, porque isso também é importante, a gente sabe os momentos que a gente vive, né? A gente tem que azeitar não toda a nossa vida, toda a estrutura, que, aliás, é o que eu estou tentando fazer agora em relação à memória, tentando estruturar ela, apesar de não estar parando o atendimento, eu estou fazendo paralelo. Então, eu entendo que o movimento trouxe movimento, porque cliente traz cliente, porque é natural, sabe? É natural. Então, o que eu estou fazendo? Trabalhando. Eu estou trabalhando, Isso é atendendo, fundamental. É isso aí, é isso aí. atendendo como eu posso, o máximo que eu posso, dentro do que eu posso, claro, tentando ser o mais rápida que eu posso, tentando ser o mais competente no sentido, né, das respostas assertivas e tudo mais, os preços e atendimento. E, naturalmente, isso tem trazido um bom resultado, porque eu tenho sido indicada, porque as pessoas vêm me procurando, eu ainda estou buscando uma oportunidade de trabalhar melhor nas redes sociais, isso vai acontecer, mas eu preciso também estruturar isso melhor para que eu possa realmente atender esse público que pode vir através dessa rede. E é isso. Inclusive, a gente vai ter a mentoria que vai te ajudar muito para isso, além daquele Sim, investimento que você ganhou na premiação por ter atingido a sim, meta. Então, isso tudo vai ajudar muito a desenvolver, vai ser um ponto de partida, não tenha dúvida. E aí você sim, já sabe que estou eu de olho. sou. Não, já, isso é certo. E você sabe que eu sou fã da sua história, né? Sua história de vida, que eu tive a oportunidade de conhecer melhor agora, de mudança de país, de tentar, né, a vida lá fora e voltar, e essa guerra que você vive, guerra no bom sentido, né, da palavra, Sim, sim, diária que você tem com filhas gêmeas e tudo mais. E uma coisa que é importante, né, que eu queria te ouvir, é a oportunidade de poder trabalhar fazendo seus horários, com comprometimento, com afinco, claro, né? Que senão dificilmente o resultado aparece, mas você poder ter essa liberdade para poder empreender sem ter ali, né, aquelas limitações e obrigações que a CLT impõe, né? uhum, Nos dias atuais, uhum. isso tem sido um fator interessante para a sua vida? Você tem conseguido conduzir a sua vida pessoal melhor através do nosso projeto? Então, eu não posso falar, eu tenho que falar a verdade. Lógico, é para isso. A minha vida inteira,
eu fui funcionária, eu fui CLT, independente de ser aqui ou fora do Brasil, eu sempre trabalhei escritório, horário, bom, enfim, aquilo tudo que a gente já está cansado de saber. Graças a Deus por isso, foi onde me deu experiência, foi onde me deu disciplina também, mas essa oportunidade agora está sendo um grande desafio, talvez, no meu caso, um dos maiores, tá? Porque ele exige não só uma reestruturação, né, pessoal, uma reestruturação de profissional nem se fala, porque é diferente a partir do momento em que você é a própria empresa e que você está ali fazendo parte de um todo. Então, para mim, pessoalmente, tem sido uma experiência assim indescritível. Está sendo bom, muito bom por várias questões, mas está sendo desafiador. E eu estou justamente, eu não posso falar diferente, porque eu estou justamente nessa fase dessa reestruturação. A questão dos horários, a questão da gente saber que empreendendo, você realmente é a empresa 24 horas por dia, até no momento do seu sono, inclusive porque até no momento do seu sono, no momento do seu final de semana. É claro que a gente procura e busca sempre trazer uma certa uma regra, tanto para você quanto para o mercado, para o atendimento, para tudo, mas isso é invadido em alguns momentos e isso tem que ser muito bem aceito, isso tem que ser muito bem trabalhado, assim como os momentos têm que ter muito foco, muito mais do que antes, porque é você por você, e é o meu caso. Então, para mim, tem sido um super desafio. Eu estou adorando, ao mesmo tempo, os cabelos estão ficando um pouquinho mais brancos, mas nada que uma boa tinta não resolva. Assim. É uma mudança que eu digo para todo mundo que ela não é de emprego, né? De você estar mudando de um emprego para outro, você está promovendo uma mudança de vida, sabendo que você não vai ter aquele 9 às 18 para cumprir, sabendo que não vai ter chefe no bom sentido, te perturbando, que eu vejo muita gente, ouço muita gente reclamando do chefe, mas depois que o chefe sai de cena, a pessoa descobre que não sabe viver sem ele, né? Exatamente. Tem alguns parceiros que, inclusive, falam assim: você não tem como, já me pediram isso, se você acredita. Você não tem como me cobrar, não? Eu falei: não tenho como. Por todas as razões do mundo, eu não tenho Essa parte não passa. Não posso fazer isso, não posso. Tem uma pequenininha Aí de uma 2 boa anos, ideia. tem uma pequenininha de 2 anos que eu posso fazer isso. Com você, eu não posso fazer isso, de jeito nenhum. Mas brincadeiras à parte, é uma mudança, é uma virada de chave muito significativa. E o que a gente tenta fazer é dar suporte em todos esses momentos, inclusive explica porque você muda de problema, né, Gabi? A grande verdade é essa. Né? Os seus problemas mudam Sim. Estamos agora resolvendo um problema de um franqueado que enquanto colaborador de uma empresa, ele jamais estaria passando, porque isso já teria ido para outra esfera, né, superior. E o que eu digo agora é o seguinte: isso é o último da fila, né? Não tem ninguém atrás de você, não. Olhou para trás, não tem mais ninguém. Vai ser você que vai resolver. E eu sei, né? Porque eu abri a empresa com 24 anos e eu sei quão difícil é isso, né? E você descobre que é muito difícil na prática, porque no Brasil a gente ainda romantiza muito a atividade empresarial, né? A gente acha que o empresário é aquele que entra a hora que quer, que sai a hora que quer, que não precisa cumprir. Muito pelo contrário, né? A gente tem mais chefe do que qualquer um, né? Todos os nossos clientes, na realidade, são nossos chefes, né? Muito pelo contrário, João de Deus. É isso aí, Eu realmente estou aprendendo. E é muito real. Nem no momento em que eu falei assim, não, vou fazer MMO acontecer. Por mais que eu soubesse, só vivendo realmente a experiência é que a gente consegue entender essa dinâmica que você acabou de falar. O chefe é você, são os seus clientes. São os seus clientes, é o seu trabalho, é o seu comprometimento, né, como empresa, porque né, é diferente, é completamente diferente, é bem diferente. As crianças aqui brincaram outro dia, bem rapidinho, elas ficaram
pulando aqui dentro de casa porque descobriram que eu era minha própria chefe, como se aquilo fosse assim. Olha que Porque a legal vida isso. inteira ouviram eu falando assim, elas têm 7 anos e eu trabalho desde que elas têm 6 meses e a vida inteira. Eu sempre tive chefe, sempre, não, minha filha, eu não posso, meu chefe está me esperando, não, minha chefe está me esperando. Não, eu tenho que trabalhar. E aí elas entenderam que eu era a minha própria chefe, elas Olha que acharam aquilo o barato. máximo, tadinhas, mal Que sabem barato. elas. Mal sabem elas a verdade, né? Muito bom. Mas eu digo a você que a diferença, né? A gente ainda tem uma. O Sebrae chama de taxa de mortalidade infantil das empresas, né? Porque você sabe que ainda 80 e poucos por cento das empresas fecham antes de completar o segundo ano, né? Isso, Isso é isso mostra notável. o quão despreparado o empresário brasileiro ainda vai para as trincheiras, né? Para o campo de batalha. E eu acho que a Join, né, o que a gente quer fazer é exatamente assim, caminhar na contramão disso. Para quê? Para que vocês não escorreguem nas cascas de banana que a gente escorregou lá atrás e que nossos treinamentos, que o que a gente tem para oferecer, que o nosso suporte diário, que é o que as pessoas mais buscam também, sirva exatamente como um amparo para que todo mundo possa prosperar e ter a melhor carreira possível. E aí, só para finalizar, Gabi, uma última pergunta. Você acredita, né? Aí eu quero uma visão 100% sincera sua nisso também. Hoje você acredita que uma pessoa que resolva se dedicar, tá, a se tornar um consultor de viagens, tendo afinco, tendo dedicação, você sabe que a área de turismo no Brasil ela não tem regulamentação do governo, né? O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma corretora de seguros aqui também, né? Se eu acordar com vontade de abrir uma corretora de seguros, o governo não deixa, porque eu tenho que passar numa prova, né, que é da SUSEP, que é a autarquia federal que regula a atividade de seguros no Brasil. Você não precisa ter nível superior, nível médio, não precisa ter nada. Você precisa estar apto a fazer uma prova. Se você passar nessa prova, acabou. Você tem uma credencial que te permite comercializar Sim. seguros, tá? E uma Diferente, regulamentação uma te regulamentação direciona. direciona totalmente. Diferente disso, o turismo, se você hoje acordar e falar assim, vou abrir uma agência de turismo, você vai abrir, né? Isso não quer dizer que você vai ter êxito com ela, né? Mas não há nada que te impeça, não há barreiras para a entrada nesse mercado. Esse é o ponto-chave aqui do que eu vou Esse é te o ponto. perguntar. Pergunto eu, você acredita que seguindo a nossa metodologia, que seguindo os treinamentos, acompanhando o passo a passo, fazendo o treinamento inicial, lógico que você já chegou com muita bagagem, né? Diferente de outras pessoas que a gente está conversando aqui também, que chegaram absolutamente cruas, e que estão tendo êxito também, por isso é que eu digo que não tem fórmula mágica, não tem fórmula de sucesso. A pergunta que eu te faço, você acredita que uma pessoa que esteja disposta a se tornar um consultor de viagens, seguindo a metodologia, tendo o nosso suporte, você acha que é possível, com dedicação, com afinco, ter êxito no médio prazo, no curto prazo? O que você pensa a respeito disso? Como você bem disse, né, introduziu na pergunta, eu acho sim, totalmente sim, porque um dos impedimentos que seria, nesse caso, seria realmente passar por toda essa parte da regulamentação que, no nosso caso, ainda não existe. Eu, sinceramente, por toda a experiência que eu tenho de vida e da maior parte do mercado que a gente tem, de pessoas que hoje já são, que têm qualificação, eu espero que isso aconteça um dia. Mas, tirando isso de lado, eu acho que é totalmente possível, desde que a pessoa entenda, primeiro, o mercado, segundo, o que ela representa para aquele mercado, né? Terceiro, o que você acabou de falar, que é a dedicação, que é o estudo, que é o empenho e, principalmente, o suporte de quem sabe o que está fazendo. E, nesse caso, entra a Joy. Então, sim, digo que é totalmente possível. Penso que médio e longo prazo, até para todos nós, né? Principalmente que estamos iniciando, porque existe uma história aí que você precisa construir em relação a tudo, né? Ao dia a dia, entender, porque esse entendimento ele só virá com realmente a mão ali na massa. Então, é totalmente viável, mas aconselho a quem está com essa dúvida que não deixe, que esse suporte não seja negligenciado, que realmente ele
aconteça, que a pessoa busque. A Join está aí para isso, graças a Deus. Graças a Deus, de verdade. E, e que se utilizem dessa ferramenta, dessa que eu falo ferramenta, apesar de vocês serem pessoas maravilhosas, mas se transforma numa ferramenta de Claro que trabalho sim. diária. Um recurso, claro. Que faz toda a diferença para a gente. Claro. Com experiência, sem experiência, Não, vocês fazem toda a diferença. Olha, que legal ouvir isso, Gabi. Que legal. Para encerrar, assim, a gente tem, acho que é legal, acho que você já deve ter te falado isso, mas eu não me importo em repetir. A gente, para mim, empreender é um estilo de vida, tá? Assim, eu não encaro empreender como minha fonte de recurso, tá? Óbvio que é também, é a maneira que eu tenho para sustentar minha família. Mas assim, eu já tentei, inclusive, mas eu jamais conseguiria empreender sem propósito, tá? O que eu quero dizer com isso? João, vai lá e empreenda numa área que você... Eu sempre brinco assim, com todo respeito, tá? A brincadeira, é uma brincadeira. Imagina ter um estacionamento, né? Estacionamento resolve o problema de muita gente. Toda empresa deve existir para resolver problemas. Né? A essência de qualquer empresa, todo mundo que pergunta para mim, vem falar de negócio, fala assim, vou abrir um negócio, que problema você vai resolver? Né? E eu brinco assim, eu não conseguiria jamais ser dono de um estacionamento. Né? Porque assim, para mim, eu não consigo enxergar propósito. Não consigo enxergar propósito nisso. E aí, brincadeiras à parte, que só uma brincadeira, claro, a Join ela tem um propósito muito grande para mim. Tá? Por quê? Porque além dela estar inserida no mercado de turismo, que é onde até hoje eu encontrei o maior propósito da minha vida, que foi através da JPM, ela tem um propósito gigantesco de duas outras formas. A primeira é impactar a vida das pessoas positivamente. Tá? Isso acho que é uma missão que, pelo menos, eu abraço como minha, e eu acho que a gente tem que impactar a vida das pessoas positivamente de alguma forma. E a segunda é abraçar a causa do empreendedorismo, que eu acredito que é a grande solução para os problemas do Brasil. Eu acho que no momento que a gente desenvolveu o movimento empreendedor aqui da forma como ele deve, a gente vai transformar esse país através de empresários, de empreendedores. E quando a gente fala empresário, a gente tem que parar de desmistificar, a gente tem que desmistificar, essa imagem que a gente tem do empresário, o cara de terno e gravata. Exatamente, tão distante da nossa vida, né? Tão distante do nosso dia a dia. Isso, exato. A gente imagina assim, o cara... Não, gente, assim, tá cheio de empresário de sucesso que está aí empreendendo na rua, entendeu? E assim... E aí a gente tem que entender o que é sucesso para cada um dentro do seu ponto de partida, né? Sucesso é ser dentro feliz. Das suas necessidades, dentro da ferramenta que você tem, com certeza. É isso. Então, assim, diante de tudo isso que você ouviu, eu queria outra resposta sincera, só para finalizar, eu prometo que é a minha última pergunta. Fica à vontade. Se você considera de verdade que a gente tem conseguido, nesses últimos meses, com você, colocar isso em prática. João, total. Isso é muito fácil de responder, porque eu falo, repito, a Mimó, eu acho interessante, eu tenho que falar isso bem, bem rapidinho. Quando eu encontrei você, encontrei a Join, eu tinha um pensamento e um planejamento em relação ao que eu queria até mesmo como empreendedora, porque eu acho que eu nem me via nesse lugar de empreendedora, eu me via uma pessoa buscando uma oportunidade de transformar o meu conhecimento e minha experiência em trabalho, e, consequentemente, em retorno. A partir do momento em que eu conheci a Join, que eu conheci você, que eu conheci a sua estrutura e sua equipe, a chave mudou e eu aí entendi que, e além disso, e para que isso acontecesse, eu precisava realmente dessa relação que a gente tem, que, mais uma vez eu digo, me dá segurança, faz eu deitar a cabeça no travesseiro, mesmo sabendo que a gente fica ligada, mas deitar a cabeça no travesseiro, e saber que eu tenho um apoio, sabe? E saber que... Então, assim, a diferença vai desde isso até cada uma das solicitações
e mensagens que a gente troca diariamente. E que a maioria das pessoas não sabe mais que 99,9% é sobre trabalho. Apesar dos bons dias muito, muito carinhosos, calorosos. Das perguntas sobre as meninas, né? Exatamente. Então, assim, apesar disso, que faz parte também, isso me dá um quentinho do coração. Lógico, é isso aí. A gente não pode esquecer disso, porque eu percebo, assim, isso é uma coisa que eu também faço questão de exercitar diariamente, porque a gente esquece, né? A gente esquece do básico. O quentinho, né? Do coração. É o que mais importa, na realidade, porque, assim, se você está fazendo todo o sacrifício que está, é porque você tem um propósito maior por ela, né? Então, com assim, toda certeza. A mim passa a interessar logicamente que como elas estão. Óbvio que a gente não pode esquecer disso, né? E a gente não tem que exercitar isso diariamente. Agradeço muito por isso. Então, é total, faz total diferença para mim, está fazendo total diferença. Começou desde o início em que eu encontrei vocês até eu colocar o projeto em prática e faz hoje. Então, assim, sem a Join, realmente, eu não me via como o que eu sou hoje, ou o que a memória é hoje, ou com o início do que a gente está se propondo a ser, que aí é o que você acabou de falar, de fazer diferença. Me sinto muito segura, me sinto muito honrada e feliz de fazer parte desse projeto. Eu estou aqui não só falando para que ele continue, mas para que ele se fortaleça, que chegue a outras pessoas que precisam e que possam, em algum momento, ter dúvidas em relação a isso. Eu estou aqui para passar a minha experiência, e ela é muito e extremamente positiva, talvez primordial para que tudo isso aconteça. Querida, sem palavras para te agradecer aqui. Estou me sentindo de frente com Gabi, só que ao contrário, né? Lembra do De Frente com Gabi no SBT, que é Marília Gabriel? Literalmente, né? Como já usaram essa comigo? De frente com a Gabi. Brigadíssimo. 3h40 da tarde, algo me diz que você precisa buscar suas filhas na escola, né? Com certeza, ainda trabalhar um pouco antes disso e partir essa semana, você já sabe, já te falei, eu vou ficar um pouquinho off amanhã, mas trabalhando. Trabalhando. Por uma causa mais do que justa. Tá, o casamento está aí. Vai ajudar a sua irmã e curtir, que vai dar tudo certo. E estou aguardando a visita de vocês aqui, tá? Não esqueci, não, tá? Não conseguiu ser antes, amigo, desculpa. Mas então que seja depois, né? Na volta. Terá. Com certeza. Ela está indo para dizer uma coisa para você? Eu já fiz muita lua de mel na agência. Eu tinha certeza que ia ser depois do casamento. Eu não tinha a menor dúvida disso. É isso, não tem como. Eu tô dando. Não tinha a menor dúvida disso. Eu sei que existe muita vontade de vir aqui, mas isso nesse momento jamais vai ser prioridade. Não vai ser prioridade. Não tem como ser. Eu já estava com a piada pronta se você aparecesse aqui com a sua irmã antes do casamento. Eu já estava com a piada pronta. Isso não queria saber da piada. Não é uma noiva normal, não. Eu ia falar para ela, você não é uma noiva normal, tem alguma coisa errada. Então, ela faz jus. Faz jus ao noiva. Ela passou no teste de noiva, já estava ela faz jus, faz totalmente jus. Estamos aqui, 500 mensagens para resolver 500 mil coisas nesses últimos 2 dias. Bom, vamos que vamos. Querida, obrigada. Beijo grande. Fica com Deus. Obrigado você pelo seu carinho. Obrigado, aí, tá? Beijão. Beijo tchau, tchau. Pequena, fica com Deus. Eu também. Tchau.